todas precisam receber o resumo. E esse vídeo traz esse resuminho. Vamos prestar atenção no vídeo, então? Deus abençoe. Depois, em seguida, vamos receber a doutora Andréa Coliatti, que será a preletora dessa primeira etapa. Deus abençoe. Me pergunta quem eu sou. Quem é a Hannah Scott? Eu fui criada por Deus. Ele me projetou. Então eu não sou um erro. O filho dele morreu por mim. Só para que eu fosse perdoada. Ele me escolheu como filha. Então eu fui escolhida. Ele me redimiu. Então eu sou querida. Ele me mostrou a sua graça para que eu pudesse ser salva. Ele tem um futuro para mim, porque ele me ama. Eu não tenho mais dúvidas, treinador Harrison. Eu sou filha de Deus. Queria que você soubesse. Glórias a Deus, né? Vamos repetir? Eu sou filha de Deus. Deus me ama. O nosso Senhor, Ele nos ama. Nós somos filhas. Que lindo. Mas que coisa maravilhosa, né? Essa consciência de que somos filhas de Deus. Ai, louvado seja Deus. Graça e paz a todas. Que Deus abençoe a todas. Boa tarde também quem está acompanhando de casa. Que Deus abençoe. E hoje nós vamos dar continuidade, né, nesse trabalho que começou semana passada. Eu não estive aqui, mas assisti depois no YouTube. Glórias a Deus pelo YouTube, que a gente não perde nada. Não tem desculpa para perder, não é? Gente, a hora que terminei lá o consultório, deixa eu ver o que aconteceu, achei maravilhosa a ministração, a Débora, a Ângela, foi muito bom. Glórias a Deus. E a igreja, né, levantou esse trabalho agora de férias, o Connect de férias, para a gente falar sobre temperamento e identidades. Olha que, gente, que oportunidade vocês têm, né, de aprender sobre temperamentos e entender a nossa identidade. Bom, é muito importante na nossa vida a gente entender quem a gente é, quem eu sou. A mulher que está na presença de Deus, ela tem que entender o seguinte: eu sou filha de Deus. Eu sou única, eu sou amada, o Senhor cuida de mim, o Senhor sabe de todas as minhas necessidades. Então, a gente tem que entender que nós estamos na presença de Deus e que Deus está nos construindo. Nós estamos em obras e o arquiteto é o Senhor, é o Espírito Santo. Amém, meninas? Todas nós, ninguém aqui está pronta, viu? Ninguém está pronta. Todas nós estamos nos construindo. E o Senhor, Ele é o responsável, Ele é o arquiteto. Então, a gente tem que se jogar nos braços de Deus, para Ele realizar a obra dEle na nossa vida. Amém, meninas? Então, a gente tem que saber quem a gente é. E o nosso comportamento revela quem nós somos. Vocês não vão ver um peixe cavalgando. O peixe está na água, nadando. Então, é o nosso comportamento que revela quem nós somos. Então, é muito importante a gente entender. A Débora falou semana passada, mas você tem um poder de sintetização. Ela consegue falar de coisa complicada de forma leve. Parabéns, que benção essa colérica que é, viu? Então, ela falou sobre caráter, temperamento e personalidade, né? Só retomando aqui um pouquinho, uma rápida diferenciação. Então, o caráter, né, ele está relacionado às regras de conduta moral. E ele pode ser mudado. Ele foi adquirido, né, através da nossa educação, dos nossos pais, da nossa cultura, dos exemplos que a gente vivenciou na nossa vida. Então, o caráter ele foi ali construído, e ele pode ser mudado. O temperamento, né, ele tem um componente biológico, é nossa herança genética, nós nascemos, né? Então, é a natureza de cada um tem a sua natureza. E a personalidade é formada pelo caráter
e pelo temperamento, e revela a nossa identidade, né? A nossa individualidade, através da personalidade. Agora, por que é importante, né? A gente vai falar especificamente sobre temperamentos, né? E hoje nós vamos falar do sanguíneo. A Débora falou semana passada do colérico. Lembra que ela falou que o colérico é fogo, né? Está ligado ao elemento fogo, quente. E hoje nós vamos falar do sanguíneo. Ô, Ângela, você estudou nós, né? Ela chamou a Débora para falar do colérico, sanguíneo, e eu sou sanguínea. Então, eu acho que ela andou estudando a gente, viu, Débora? A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é assim: todo temperamento foi criado por Deus. Não tem temperamento que não tenha sido criado por Deus. E todo temperamento, todo, sem exceção, ele tem virtudes e fraquezas. Então, a primeira coisa, todo temperamento foi criado por quem? Tem temperamento bom e temperamento ruim? Não. Então, todos os temperamentos têm defeitos e qualidades. Outra coisa importantíssima para nós sabermos, né? O inimigo, ele quer nos influenciar fazendo o quê? Por meio das fraquezas do nosso temperamento. Então, ele descobre uma fraqueza ali e ele quer trabalhar naquela fraqueza para confundir a tua identidade em Deus, em Jesus, e para fazer você se afastar da presença de Deus. Então, nós temos que estar muito atentas, porque são nas nossas fraquezas que nós seremos tentadas. E é através daí que ele entra, que ele quer nos manipular, entendeu? Outra coisa, as fraquezas do Espírito Santo, as fraquezas do temperamento, elas podem ser vencidas pelo Espírito Santo. Então, o temperamento, ele pode sofrer ali, ele passa por uma influência do Espírito Santo. Então, aquilo que é um ponto fraco, o Espírito Santo vai trabalhar. E ele vai trabalhar em todo mundo que queira, que se entregue a Deus. Fala, Senhor, trabalha aqui nessa minha fraqueza. Então, a gente vai entender como que ele pode trabalhar nas nossas fraquezas, certo? E conhecer os temperamentos, gente, é um instrumento valioso de autocompreensão, ou seja, autoconhecimento. Porque, às vezes, a gente passa a vida inteira tentando compreender os outros. E a gente não sabe dizer nada sobre a gente. Então, é importante eu saber, olha, qual é o meu temperamento, como que é a minha personalidade, quais os meus traços de caráter, o que está no meu caráter que eu não condiz com a palavra de Deus. E aí a gente vai trabalhando isso na nossa cabeça, pedindo ajuda do Espírito Santo. Então, vamos falar do sanguíneo, né? O sanguíneo ele é representado pelo elemento ar. E tem uma frase que eu vi que eu achei muito interessante. O ar não pede licença para entrar. Pede? O ar não pede licença para entrar. Mas, quando não tem ar, faz falta. E como faz falta, né, gente? O ar faz muita falta. Então, o sanguíneo é aquela pessoa que é impossível ela chegar e ninguém notar. É uma pessoa, muitas vezes, barulhenta, que chega chegando, né? Exatamente. O sanguíneo é extremamente simpático. Se você olhar para o sanguíneo, ele vai estar assim. Meu marido, às vezes, falava, meu marido é fleumático. Ele fala assim, por que você entra nos lugares assim? Eu falei, porque eu sou assim, ué. O sanguíneo é extrovertido, ele expressa para fora. O introvertido expressa para dentro. O sanguíneo, para fora, né? Que é uma qualidade também do colérico, né? O sanguíneo é emotivo. É fácil identificar um sanguíneo. Na hora do louvor, é o que está se debulhando em lágrimas. Está ali, se entregando, ali, se debulhando em lágrimas, porque ele é muito emotivo. Chora, às vezes, em filmes, né? Um filme romântico chora. É muito interessante. O sanguíneo é comunicativo.
Gente, ele puxa conversa em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu chego, eu puxo assunto com alguém. Eu sou uma matraca, uma tagarela. Eu não consigo ficar quieta. Uma vez a gente foi viajar e a gente estava assim na sala de embarque, tinham 3 poltronas aqui e uma aqui. Então, nós estávamos em 4. Aí eu vi meu filho, minha filha e meu marido sentaram ali, e eu vim aqui. Tinha uma senhora do meu lado. Daqui a pouco eu olho para o meu filho, para a minha filha, estavam se matando de rir. Fazia uns 10 minutos que eu estava ali, a senhora que estava do meu lado já estava contando a vida. Ela já estava falando. Eu olhei para ela e falei, oi, boa tarde, tudo bem? A senhora está indo para onde? Aí já começou. Vou visitar meu filho, que mora não sei aonde, que faz não sei o quê. Que não sei... Eles falavam, mãe, como é que você consegue, em 10 minutos, saber a vida da pessoa assim? Eu falei assim, filho, é dom. A gente nasceu com esse dom. Então, o sanguíneo ele é muito comunicativo, né? É um tagarela mesmo. Sempre está pronto para dizer alguma coisa, inclusive quando não é para falar. Não para de falar. Quando eu casei, eu de manhã cedo, meu marido levantava, ele é fleumático. Aquela pessoa, né? Plena, quieto, calmo. E eu, bom dia, amor. Então, eu estava pensando, a gente tem que fazer não sei o quê, fazer não sei, não sei aonde. Porque aqui precisa fazer... Ele olhava para mim e falava assim, shh, para de falar um pouco. Eu falei, mas mal comecei, o dia está começando. Então, no começo do casamento, eu tive que aprender a não falar tanto logo cedo, porque o homem ficava irritado com isso. Eu não dava um tempo para ele. Então, tudo coisa que a gente vai aprendendo, né? O sanguíneo, ele costuma se dar muito bem, principalmente na área da saúde, porque ele é acolhedor. E, para trabalhar na área de saúde, tem que ser acolhedor, né, Débora? Você já for em médico, o médico não olha na tua cara? Você está falando, ele está assim, tá bom, tá. E já vai escrevendo ali receita e te entrega? Não, e nem eu, também não tomo, não. Quando faz isso, eu não tomo, eu rasgo a receita. Eu já rasguei a receita na frente do médico. O sanguíneo também, meninas, ele é amável. Não existe mãe mais amorosa do que a mãe sanguínea. A mãe sanguínea é extremamente amável e carinhosa com os filhos. Ela é bem carinhosa mesmo. Tem mãe sanguínea aqui? A gente até estraga se não tomar cuidado, viu? Tem que tomar muito cuidado para não estragar. O sanguíneo adora estar rodeado de pessoas. Então, o sanguíneo ele gosta de receber, é um excelente anfitrião. E ele tem um objetivo, eu quero agradar. Então, é aquela pessoa que você vai na casa dela, ela faz pão, ela faz bolo, ela tenta te agradar de todas as formas. É aquela pessoa que se doa, ela quer te agradar, né? Então, é um bom anfitrião. O sanguíneo sabe sentir as alegrias e as dores dos outros. Então, ele tem empatia. Esquece com facilidade as ofensas que os outros fizeram. Então, não é uma pessoa que guarda mágoa e rancor. É bem capaz de alguém fazer alguma coisa e vir falar para você assim, você está chateada comigo? Aí você fica olhando para a pessoa com aquela cara de paisagem. Do quê? Chateada com o quê? Porque o sanguíneo não guarda mágoa. Isso é uma grande virtude. Isso é muito importante. E o sanguíneo, ele não fica olhando para o passado. O sanguíneo não tem essa característica de ficar olhando para o passado. Ele é no presente. E outra coisa importante do sanguíneo, ele reconhece quando erra. Pisei na bola com você, Débora. Me perdoa, viu? Olha, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Então, a gente reconhece quando erra. Agora, vamos para... Vocês estão animadinhas? Quantas qualidades, né, gente? Né? Vocês estão animadas, né? Eu tenho aqui, olha, eu fiz uma listinha básica de qualidades, 15 qualidades, e defeitos, 25. Então, vamos lá. Eu fui desanimando, conforme eu fui estudando. A gente fica, que legal, eu sou sanguínea, olha isso. Eu tenho isso, exato. Daqui a pouco você fala, mas eu também tenho isso. Nossa, vamos lá na lista de defeitos, gente.
O sanguíneo é inquieto e apressado. Às vezes, meus filhos falam assim, mãe, vamos assistir um filme? Vamos, filho. Eu pego e sento lá no sofá com eles. Aí, minha cabeça é assim, bem que eu podia fazer um suco, né? Aí, eu falo, vai escolhendo aí, eu já saio. Aí, eles ouvem o barulho do liquidificador, o Tiago vai lá na cozinha, mãe, o que você está fazendo? Não, filho, eu estou preparando um suquinho. Daqui a pouco, eu ligo o forno. Mãe, o que você vai fazer? Eu coloquei um bolo no forno. Então, o sanguíneo, ele não para, ele é inquieto. E aí, por ser inquieto, ele não consegue estar presente de uma forma de qualidade. Então, ele está num lugar, mas a cabeça dele está longe. E as mulheres são assim, elas estão num lugar pensando no que elas têm que fazer. Elas nunca estão 100% quietas ali. Então, são pessoas agitadas. Sempre tem alguma coisa. A mulher sanguínea, ela está fazendo a comida, já imaginando na roupa que ela vai estender, e já pensando quanto tempo ela vai levar para levar o filho e voltar para a escola, e passar no mercado, e deixar a roupa na costureira. Mulher sanguínea é assim. Cabeça não para. E qual é o problema disso? Ela convive com pessoas de ritmo mais lento, ela se torna chata, porque ela começa a acelerar todo mundo. Uma vez eu fui chamada na escola, meu filho com 3 anos, a professora disse assim, olha, a gente chamou aqui porque ele está acelerando as outras crianças. Eu falei, como assim? Ele fica assim na fila, vamos, gente, anda logo. 3 anos. Aí ela falou assim, você tem ideia do porquê que ele está fazendo isso? Eu falei, porque eu sou assim. Eu fico para ele, vamos, Tiago, tomar banho, rápido. Então, é bem aquela coisa de o sanguíneo, por ser acelerado, ele não gosta de pessoas muito mais lentas, ele tem dificuldade com isso. O sanguíneo também, a gente fala quando não deve. Então, por exemplo, a Débora comentou, o colérico. O colérico, ele está fazendo uma atividade, ele tem pessoas ali junto com ele que são um pouco mais lentos, ele fala assim, não, deixa que eu faço. Pode deixar que eu faço. O sanguíneo, não. Ele fala assim, não, você vai fazer, mas ele fica na orelha do coitado, que é mais lento. Vamos mais rápido. Olha, aqui você faz assim, assim, assado, que você vai conseguir. Porque ele gosta de ajuda. Sanguíneo não gosta de fazer as coisas sozinho. Porque, se não ajudar, ele não se sente amado. Ele quer que as pessoas façam as coisas ali do lado dele. Se não fizer, fica extremamente chateado. Nossa, quando eu peço alguma coisa e alguém não faz, eu fico tão chateada. Arrasada. Isso aí é dramática também, o sanguíneo, viu? Ai, ai. Então, por que o sanguíneo impaciente se irrita com facilidade? Então, a mulher, ela tem a tendência, nós mulheres, a nos irritarmos, né? Por quê? É tudo para ontem. A gente quer tudo muito, muito rápido. Tem muita iniciativa. A mulher sanguínea, ela tem muita iniciativa, mas nem tudo que começa termina. Então, o sanguíneo, às vezes, tem um monte de pontas soltas porque não concluiu, porque não terminou. O sanguíneo não é uma pessoa, gente, extremamente pontual nos horários. Igual, eu sou uma pessoa que eu chego no horário nos lugares, mas eu não chego antes. Eu chego em cima da hora. Porque eu estou sempre tentando encaixar alguma coisinha para eu fazer. Entendeu? Eu fico naquela luta meio correndo contra o tempo, para ver se o tempo rende. O sanguíneo tem dificuldade para seguir instruções. Então, olha, gente, eu estou falando das fraquezas, tá? São coisas que a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Ele tem dificuldade para seguir as instruções. Quer fazer tudo rápido, atropela tudo e usa muito a intuição. Gente, eu odeio manual de instruções. Eu não consigo seguir aquele negócio lá. Eu vou montando, quebrando a cabeça, mas não me mande ler um manual de instruções. Eu não entendo nada que está ali. O sanguíneo, ele tem uma característica, ele é meio disperso. Então, não é aquela pessoa que está concentrado o tempo todo. O sanguíneo, de repente, ele está ali conversando com alguém, ele é acolhedor, lembra? Mas se é aquela pessoa que dá muitas voltas,
aquela pessoa que enrola para falar o que ela está querendo, o que está acontecendo. Minha filha, ele viaja lá para Sanguinolândia. Vai para lá na boa. Porque ele não suporta isso, ele é prático, ele quer que fala logo, bem. Estou aqui para te ajudar, estou aqui, estou ouvindo você, mas fala logo. Aí o sanguíneo tem uma coisa interessante. Quando as pessoas falam e elas são mais lentas, o sanguíneo começa a completar as frases. Ai, menina, você não sabe, eu estou tão triste. Não, feliz. Alegre, a pessoa fica tentando completar a frase. Você conhece alguém assim, Ângela? Não, né? O sanguíneo, ele, às vezes, ele tem uma instabilidade emocional. Ele vai fácil, do choro à gargalhada. Ele vai assim, Ele tem isso. O sanguíneo... ele é de vontade fraca. Falta, às vezes, o quê? Persistência. A mulher sanguínea, às vezes, o que acontece? Ela começa a orar por um propósito, se não acontece aquilo que ela está buscando, tal, ela desanima. Está aí uma fraqueza espiritual que eu vou falar daqui a pouco. Isso é muito, muito sério. É muito preocupante isso. O que mais que dá para falar? É turbulenta, indisciplinada, muitas vezes não conhece limitações, as suas limitações. E uma característica do sanguíneo, gente, não conhece suas limitações, então vai abraçando tudo, né? Até que chega uma hora que fica sobrecarregada. Fica sobrecarregada, fica irritada, impaciente. Então, olha, é um ciclo vicioso, né? Uma questão, gente, isso aqui aparece muito no consultório. As pessoas vão tratar isso. O sanguíneo é muito impulsivo. Então, nós, mulheres, temos que tomar tanto cuidado com isso. Muitas pessoas têm compulsão, principalmente por compras, por ser impulsivo. Eu lembro de uma paciente, gente, que eu tive que fazer um laudo, uma carta. O que aconteceu? Ela saiu para tomar um café, porque ela estava entediada. Só que ela foi tomar um café aonde? Numa cafeteria? Não, no shopping. Gente, mulher entediada, sanguínea, no shopping, é um perigo. Ela voltou com 4 pares de sapato, sem poder comprar. Ela perguntou assim, vocês parcelam em 10? Ah, então vou levar os 4. Quer saber? São 4. Olha, eu gostei dos 4. Aí a vendedora falou o quê? Leva os 4. E aí ela levou. Só que, quando estava caminhando para o carro, ela já estava arrependida, porque ela agiu por impulso. Aí ela me ligou, falou, Andréia, o que eu faço? Eu não tenho como pagar esses sapatos. E eu falei, por que você comprou, criatura? Ah, eles eram lindos, sei lá, estava chateada, porque busca compensação. E, às vezes, pega isso, essa compensação, tem que vir nas compras, na comida também, pode ser comida. Tem mulheres que não têm compulsão por compras, mas têm compulsão por comida. Também é um problema. Fiz um laudo, mandei para a loja, uma loja muito idônea, e eles falaram para ela, olha, como a senhora tem um problema, né, nós vamos aceitar os sapatos de volta. E eles aceitaram, mas eu tinha que fazer um laudo, assinar, e mandar, enviar, e eles aceitaram, porque é uma loja muito idônea, aqui de Santo André, inclusive. Todo mundo vai falar, André, como é que faz o laudo? Ai, ai. Olha o caráter, meninas. E é aquela coisa, né? O sanguíneo também, gente, ele fala muito, né? Então, por falar muito, ele fala o que não deve. E, às vezes, falar o que não deve, você chateia as pessoas. Só que ele fala e ele não se dá conta. Ele não lembra o que falou. Gente, o sanguíneo tem péssima memória. Ele não lembra. Então, aí isso vai criando o quê? Problemas, né? O sanguíneo não é aquela pessoa que faz um inventário do que aconteceu no passado. Não, ele esqueceu que ele comeu na janta ontem.
A memória é muito fraca. Geralmente, quem tem TDAH é sanguíneo. A maior parte dos TDAH são sanguíneos, tá? Bom, vamos imaginar que ninguém aqui é sanguíneo, mas tem um marido sanguíneo e um filho sanguíneo. Eu vou querer dar umas dicas para vocês. Como agir com um sanguíneo em casa? Então, primeira coisa, não brigue com o sanguíneo exigindo organização. Não adianta. Você só consegue neutralizar essa fraqueza do sanguíneo de organização com motivação para se organizar. Gente, eu não sou desorganizada. Quem me conhece mais intimamente sabe que eu sou até neurótica com organização. Mas é o seguinte, eu neutralizei essa fraqueza e a minha própria profissão, a convivência com as pessoas, a minha educação foi me organizando. Então, eu fui moldada, porque a minha natureza é desorganizada. Mas a convivência, no meu desenvolvimento, as experiências que eu tive, foi me obrigando a me organizar. Até que me tornei neurótica. Organizada demais. Então, tem que corrigir isso também. Então, o que acontece? A crítica intensifica a insegurança do sanguíneo, porque o sanguíneo é muito inseguro. Então, quanto mais crítica ele recebe, mais inseguro ele fica. Então, o que é importante? Motivar o sanguíneo. Você quer tirar o melhor do sanguíneo? Motive, incentive, oriente. Não mande, não critique, porque você vai tirar dele o que ele tem de pior. Amém, meninas? Não confronte o sanguíneo. Quando você confronta, você tem um problema ali, a pessoa fica irada, nervosa, né? Gente, isso aqui é muito importante. Não queira tirar o sanguíneo da vida social. É a mesma coisa que tirar um peixe da água. Ele morre, ele não aguenta, ele ama a gente, ele quer ficar do lado de pessoas, rodeado por gente. Eu, se eu pudesse, eu levava todo final de semana um monte de gente para minha casa. Eu vou voltar para sextas-feiras porque eu sinto falta do culto, de estar aqui. Então, eu gosto de gente. Quanto mais gente, melhor. Então, não tem essa. Eu não vou ali que está muito cheio. É ali que eu vou. Agora, tem um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele costuma ser muito cheio, mas sanguíneos tem que tomar muito cuidado. Falei dele agora há pouco. Shopping, tá? Combinado, meninas? Preciso ver gente, vou para o shopping. Mas não vai para o shopping entediada, viu? E nem com cartão. Outra coisa, gente, os sanguíneos foram as pessoas que mais sofreram na pandemia, porque sentia falta de... Gente, isolamento é a morte. O sanguíneo não suporta isolamento. Não exija foco do sanguíneo. Gente, ele é um ser desfocado. Não adianta. Quando você for falar alguma coisa com um sanguíneo e for sério, você olha para a pessoa e fala assim, eu preciso muito da sua atenção. Você presta atenção aqui no que eu vou te falar? E seja prática, objetiva, não fica rodeando, senão ela vai para a sanguinolândia. Entendeu? Então, seja ali pontual, prático e objetivo. Então, esses pontos são importantes para a gente conviver bem com o sanguíneo. Cuidado com a comunicação, né? Não queira que ele se afaste. Imagina um sanguíneo, gente, que a pessoa que está casada não gosta que a pessoa vá no culto, por exemplo, não gosta que a pessoa vá em festa, aniversário. Ai, minha família está fazendo aniversário. Imagina ser casado com um homem que não gosta. Não vamos, não estou afim, estou querendo ficar em casa. Estou querendo ficar quietinho. Não, mas é minha família, é meu aniversário, das pessoas. Eu quero ir, eu quero participar, eu quero estar junto. Porque é o sanguíneo. Vocês percebem como conhecer o temperamento ajuda a gente a entender o outro? Ajuda muito a gente a entender o outro. Gosta de ficar grudado, né? Aglutinado. Imagina um dispersivo casando com uma aglutinada. O rolo que não dá. Um quer distância e o outro quer estar junto. Só o Espírito Santo nessa causa, para ajudar aí.
Bom, os principais pontos que o sanguíneo precisa melhorar: dominar a língua, aprender a ouvir mais do que falar, e não falar sem pensar. Então, um ponto aí importante. Sair... Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Se minha amiga estiver me ouvindo agora, ela vai morrer de rir, porque ela estava na minha casa nesse dia. Nós conversamos tanto, e ela é sanguínea também. E meu marido falou, gente, essas duas são loucas, porque é mais ou menos assim, eu não lembro o contexto, mas é mais ou menos assim. Nossa, menina, você viu lá no sacolão, está em promoção o peixe? Ah, eu vi. Nossa, eu preciso ir lá comprar o peixe. Mas antes de ir lá, mas eu vou passar na minha mãe. Você sabia que minha mãe vai ter uma costureira que é ótima? Eu vou com ela lá na costureira. Eu, é sério? De onde que é a costureira? Depois passa meu telefone. Ah, fica lá em Santa Terezinha. Nossa, em Santa Terezinha, você sabia que tem ali um cabeleireiro que também é muito bom? Não sei o quê. Meu marido ficou assim. Que papo de doida! Isso para um homem, imagina um homem fleumático, racional, ouvindo uma conversa dessa. É uma loucura. Imagina uma mulher assim, casada com um fleumático. Gente, o Espírito Santo, ele realmente é bom na nossa vida, viu? Então, o sanguíneo, ele tem muitos assuntos superficiais. Então, ele precisa, uma coisa importante, aprofundar mais as coisas. Falar menos o que não precisa e aprofundar mais no que é importante, no que é necessário. E ter constância nas coisas, aprender a ter persistência e terminar o que começou. Isso também, graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante nisso. Porque, quando encontra uma dificuldade grande, a tendência do sanguíneo é desistir. Ou começar a fazer outra coisa. E aí ele vai criar uma coisa chamada pendência. E essas pendências contribuem para a procrastinação, que é um outro problema também. Agora, vamos falar, meninas, das necessidades espirituais básicas do sanguíneo. No campo espiritual, o sanguíneo precisa desenvolver um fruto do Espírito importantíssimo. Todos são importantes, mas o domínio próprio. Então, é um fruto que o sanguíneo precisa desenvolver. O sanguíneo se arrepende inúmeras vezes pelo mesmo pecado. Não sei se ele esquece que ele pecou e vai lá e peca de novo. Eu não sei o que acontece. O sanguíneo, olha, isso aqui, meninas, isso aqui é muito sério. Por ser dispersa, a mulher sanguínea ela começa a orar. E aí ela começa. Está lá orando. Daqui a pouco, começa a pensar em outras coisas, viaja. Aí ela fala assim, não, eu estou orando, volta aqui. Aí ela retoma a oração. Aí, daqui a pouco, vai de novo, pensando em outras coisas, né? Então, tem muita dificuldade de sentar na presença de Deus, se concentrar e ficar. Porque ela voa, né? A mente voa. Então, isso é muito importante. Outra coisa, vai conversar com Deus, deixa de ser tagarela. Falou tudo que você tinha para falar para Deus, fica em silêncio e ouve o Senhor. Isso é difícil. A mulher termina de falar, já levanta para fazer um monte de coisa. E, às vezes, a gente tem que aprender a silenciar e deixar a voz do Espírito falar com a gente. Isso é muito importante. Estou falando tudo coisa que eu vivo, viu, gente? São dificuldades minhas. Tem muita dificuldade de separar um tempo de qualidade para construir um relacionamento com Deus. Esse tempo que ela arruma tempo para tudo. Mas, às vezes, não sobra tempo com Deus, um tempo de qualidade. Então, vocês lembram da Marta? Então, a história, né? Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, sanguínea, né, gente? Marta, porém, ocupada com muito serviço, aproximou-se do Senhor e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe-me que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Olha a inquietação aí, né, gente? Com muitas coisas.
Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, é isso, em Lucas 10, 38 e 42, que eu acabei de ler. Então, é isso, muitas vezes a gente não consegue separar um tempo de qualidade para ouvir o Senhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Gente, biblicamente, quem é o principal personagem sanguíneo da Bíblia? Pedro, muito bem, quem falou Pedro? Então, Pedro foi um nos evangelhos e outro nas cartas, porque ele passou pela transformação do Espírito Santo. Então, Pedro é a nossa esperança, que tem jeito, né, de Deus, do Espírito Santo, nos ajudar a controlar o temperamento. Pedro, ele tinha uma qualidade que ele não tinha o coração frio, né? Ele era sempre apaixonado, ele estava sempre se envolvia muito nas coisas, né? Mas ele era impulsivo, agia sem pensar nas consequências. Exemplo, quando seu irmão apresentou Jesus a Pedro, ele era um pescador barulhento e genioso. Mas quando Jesus o convidou para segui-lo, ele largou as redes e foi. Então, ele não pensava muito, não. Quando eles viajavam, os discípulos viajavam, perto da casa de Pedro, o que ele fazia? Ele convidava todo mundo para ir para a casa dele. Ó, gente, vamos lá para casa comer e dormir. Só que ele não perguntava para a esposa, querida, posso levar? Ele não queria saber, a sogra estava doente lá, muito doente. Ele levava todo mundo, porque ele era impulsivo, ele agia sem pensar. No Getsemane, o que ele fez? Decepou a orelha de Malcolm, né? O servo lá do sumo sacerdote. Impulsivo, ele agia por impulso. E medroso. Então, quando ele viu o Senhor andando sobre as águas, ele disse, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá. Então, olha o impulso, ele foi, pulou na água, foi que foi. Só que aí ele parou para pensar, gente, mas como assim eu estou andando em cima da água? Aí ele olhou as circunstâncias e ele afundou. Então, ele ficou com medo. O medo fez com que ele afundasse ali. Desinibido, né? Então, ele falava... Sempre quando Jesus fazia algum comentário, quem dizem que eu sou, por exemplo, Pedro foi tu és o filho do Deus vivo, né? Então, ele era assim, desinibido, ele se colocava. E inconveniente, quando Jesus, né, começou a preparar os discípulos para falar, né, do verdadeiro propósito da sua vida, que ele seria morto, né, que ele ressuscitaria, o que Pedro falou? Não, Senhor, nunca, isso não vai acontecer. E aí Jesus falou, que é isso, Pedro? Né? Ele foi duro. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Primeiro Jesus tinha falado lá atrás que ele era a pedra que ele ia fundamentar a igreja. E agora, por conta, o Senhor fala, você é uma pedra de tropeço, né? E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, esse impulso dele, essa inconveniência de falar o que não deve, na hora que não deve falar. Naquele momento, gente, Jesus estava dando ali instruções, falando que ele vai morrer, de tudo. Era para todo mundo ficar quieto, ouvir com atenção o que o Senhor estava orientando, o que ele estava explicando, né? E a gente sabe o desfecho dessa história, né? Não deixaremos, não vai acontecer. Antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes, né? Então, o que a gente percebe com a vida de Pedro? Pedro era um nos evangelhos e ele se tornou outra pessoa nas cartas, de 1 a Pedro e 2 a Pedro. Leiam, que é muito importante. Ele passou por um processo de transformação. E quem foi responsável por essa transformação? O Espírito Santo. Então, ele começou bem? Não. Ele começou impulsivo, né? Mas ele terminou como? Ele terminou sábio, coerente, cheio de sabedoria, quebrantado, humilde. Então, ele passou por uma transformação. A ponto dele falar assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Gente, imaginou Pedro falando isso? Então, ele passou por grande transformação. E aí, a gente tem que ter a plena convicção de que o Espírito Santo, ele pode
transformar os nossos temperamentos. Isso. O próximo, tem mais um. Pode colocar. E aqui, gente, vamos imaginar, a gente falou sobre 2 hoje, né? Essa semana passada, colérico, e essa semana a gente falou de sanguíneo. Então, vamos imaginar que essa taça aqui, ó, é o colérico, certo? E esse aqui é o sanguíneo. E aqui, esse lilás, estão vendo? Lilás ou azul, sei lá, é um lilás. É o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Quando a gente se permite, a gente quer o Espírito Santo movendo nas nossas vidas, e a gente é cheio do Espírito Santo, que cor que é essa água, gente? Cristalina, né? Mas aí o Espírito Santo entra e ele transforma o sanguíneo. E aí, aqui, que cor que é essa água? Aí o Espírito Santo entra e transforma o colérico. Olha, são diferentes, mas são transformados. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente precisa? A gente tem que dar lugar para o Espírito Santo na nossa vida, para que ele venha nos transformar. Nós precisamos do mover, do agir do Espírito Santo na nossa vida. Então, as nossas fraquezas, elas são o quê? Elas são neutralizadas pelo mover do Espírito Santo. E aí, o que vem, gente? Os frutos do Espírito. Então, quem era tagarela, falava demais, vai falar com moderação. Falar na hora que deve, calar na hora que deve. Ser uma pessoa o quê? Moderada, equilibrada. Vocês concordam, gente? Está todo mundo olhando sério para mim? Então, meninas, com a ajuda e o poder do Espírito Santo, podemos vencer completamente tudo e qualquer coisa que nos impeça de viver os propósitos de Deus na nossa vida. Então, através da ajuda do Espírito Santo, a gente pode viver esses propósitos na nossa vida. Amém, meninas? Então, o que a gente aprendeu aqui? Devemos sujeitar nosso caráter, nosso temperamento e nossa personalidade à ação do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele quer que a gente viva em novidade de vida. Então, quando nós nos convertemos, a gente não pode ficar da mesma forma. Nós devemos ser transformados. A palavra de Deus diz em Timóteo, 2 Timóteo 1, 7-9, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, o Senhor quer que a gente se transforme. Amém, meninas? Que Deus abençoe a todas. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, que Ele é o meu respirar, Ele é o teu respirar, Ele é o nosso respirar. Glória a Deus por isso. Que bênção, que presença gostosa de poder aqui, né? Ver mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, sentir o nosso Deus. E hoje, queridas, graça e paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todas. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho aqui sobre identidade. E que gostoso ouvir a Andréia. Eu sempre falo para ela que
Ela vai falando e a palavra vai entrando assim na gente, né, de uma forma. Ela falou da Débora leve, mas ela também tão leve. Falar da sanguínea de uma forma tão leve. A hora que ela falou que é sanguínea, eu falei, nossa, ela é sanguínea. Eu nem acreditei. Falei, nossa, ela é sanguínea. Que bênção, né? E assim a gente vai se descobrindo. Que gostoso. Eu não vou falar qual que eu sou, não. Vai chegar. Depois eu falo qual que eu sou, mas agora eu não vou falar, não. Mas, enfim, vamos lá falar sobre identidade. Quando a gente fala sobre identidade, o que vem à sua mente? Primeiro lugar, primeira coisa, alguma corajosa aí, pode falar. Quem eu sou. Tem mais alguma corajosa? Quando fala identidade. RG. É isso aí, RG. Muito bem. Só que nós temos alguns tipos de identidade. E eu quero compartilhar. Antes de nós entrarmos na identidade cristã, nós vamos falar um pouquinho sobre a identidade falsa. Tem identidade falsa? Tem. A identidade falsa, ela pode ser uma identidade criada por usuários das redes sociais, com o objetivo de ocultar a sua própria identidade, que são os chamados perfis fakes. E aí tem a falsa identidade, que é diferente. Olha aí o que é a falsa identidade. Ela atribui-se à terceira falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio. E ela pode, sim, causar dano. Inclusive, isso é crime. E aí nós temos também a identidade cultural. A identidade cultural, ela é o conjunto das características de um povo, oriundo da interação dos membros da sociedade, que representam os hábitos da nação. Nós temos também a identidade social, que é um elemento que facilita o reconhecimento de uma pessoa, a identificação com um determinado grupo. E aí nós temos a identidade visual. Gente, todas essas identidades aqui, a gente consegue imaginar, entender o que cada uma diz. Só que, quando a gente vai para a identidade visual, tentam perceber o que eu percebi. Ou será só eu que percebi? Eu vou ler aqui, depois eu vou comentar. É a representação gráfica que caracteriza uma empresa ou um produto. É o símbolo gráfico que leva ao mercado a divulgação de uma marca, com o objetivo de criar uma identidade que, visualizada, remete imediatamente ao produto. Gente, essa identidade visual tem alguma coisa a ver aí? Muito, não é, gente? Eu achei fantástico. A identidade cristã, somos nós, amém? Quem você é em Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Eu quero aqui compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da identidade, mas trazer um pouquinho antes de tudo aquilo que a gente já fala agora, hoje, que, inclusive, a Andréia até falou, somos filha amada, única. Nós vamos abordar isso, porém, eu quero trazer um pouquinho antes ainda disso. Porque essa identidade visual é algo que a gente precisa tomar como exemplo para nós. Porque ali, quando ela fala que ela é a divulgação de uma marca, você tem uma marca aí? Eu tenho uma marca.
Como será que eu tenho divulgado essa marca? Como será que você tem divulgado essa marca? O objetivo é o quê? Criar uma identidade. Para que quando ela for visualizada, onde quer que seja, reconheçam muito bem o produto. Mas vamos lá. Quando a gente fala de identidade, a gente logo entende a questão da singularidade. A singularidade, ela é o quê? Ela é um termo que se refere a algo ou alguém que possui uma característica própria, que se distingue e que é único. Então, se eu pensar nisso, que a questão da singularidade, a questão de ser único, de se distinguir, de se diferenciar entre outros, nós vamos ter que ir lá para Gênesis. Gênesis 1. E aí você pode abrir aí a sua Bíblia, em Gênesis 1, o versículo 27. Ele diz assim, ó: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Imagem significa que você está partindo de um padrão. E quando você parte desse padrão, você vai ter dois termos: a representação e a similaridade. Então, aí a gente vai já começar, então, a observar e a entender um pouquinho que Deus nos fez como únicas. Amém? Como ser único, de uma maneira única e de uma maneira exclusiva. Para quê? Para representá-lo. Quando a gente fala aqui que ele falou a imagem de Deus, se a imagem é um padrão e para eu representar, então assim, ele nos criou para nós representá-los através das qualidades do seu caráter. E nós, eu e você, sermos a imagem visível do Deus invisível. Isso é algo muito forte e algo muito extraordinário. Um Deus todo-poderoso, invisível, mas que escolheu eu e você para representá-lo como Deus visível. Fantástico isso. Toda a honra, toda a glória seja dada a esse Deus, que um dia me escolheu e te escolheu. Um dia Ele nos colocou lá no ventre da nossa mãe. Usou o nosso pai e a nossa mãe para nos formar. Eles foram o instrumento que Ele usou para nos dar vida. Então, de pronto, você não é um erro. Você não é uma filha do acaso. Você não veio sem propósito. E você não foi uma mera coincidência. Ou você não foi algo surpresa que não estavam esperando ou que não queria. Não. O próprio Deus, Ele quis te formar. Ele te formou. E lá em Salmo 139, um salmo que é uma palavra que é do meu coração. Quem me conhece sabe que é a minha marca, é esse salmo. Porque foi quando um dia o Senhor veio ao meu encontro e me curou a respeito da minha identidade. Ali Ele me tratou e ali Ele me mostrou que Ele que quis que eu estivesse aqui,
porque eu estou aqui para representá-lo como a imagem do Deus vivo, do Deus visível, invisível, mas visível, visível através da minha vida. Amém? E da sua da mesma forma. Porém, o que acontece? Porque muitas de nós ainda não temos a identidade tão estabelecida, tão concreta, tão convicta, por causa do pecado. Quando o pecado entrou através de Adão e Eva, a nossa imagem de única, a nossa imagem de filha foi distorcida. Então, partindo desse período, nós todos, então, tão somente passamos a ser criatura. Mas Deus, na sua infinita graça, poder e misericórdia, Ele preparou um caminho para restaurar a nossa identidade. E esse caminho foi através de Jesus. E aí João 1,12, ele diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê? Você creu? Você crê? Então você é filha. Não precisa mais ter dúvida, porque Ele preparou isso, essa restauração da tua identidade, para que você tenha certeza absoluta de que você é filha de Deus. Deus enviou Jesus para realizar essa obra de restauração da nossa identidade. E quando Jesus ele restaurou essa nossa identidade, foi exatamente para nos diferenciar da criatura. Hoje nós não somos mais apenas suas criaturas, mas nós somos filhas. Nós temos um lugar especial no coração do Pai. Eu costumo dizer, a Andrea já falou, algumas irmãs aqui também já falaram, que nós somos filhas únicas. Eu falo que eu sou única, e eu sou o que, Érica? Eu sou mimada. Não basta ser única, tem que ser mimada. E eu sou filha única mimada pelo Pai. E você também é. E você também é. E aí, quando a gente olha para isso, olha o versículo de Romanos 8, 29, que coisa mais linda. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Você e eu fomos chamadas para ser única, exclusiva, mimada e para representar a imagem do Filho de Deus, que o unigênito agora é primogênito porque ele tem muitas irmãs. Glória a Deus por isso. E se eu te perguntar, o que te torna único? O que te torna única? Normalmente, a irmã falou assim, quando eu perguntei da identidade, ela falou assim, o RG. Né? O RG. Quando a gente fala de identidade, normalmente a pessoa diz o quê? A pessoa fala assim, o que difere uma da outra? O que muda? O que a gente não tem igual uma da outra? Digital. Todo mundo fala digital, certo? De fato, a digital. Cada uma de nós temos a nossa digital. Você pode imaginar quantas pessoas já passaram aqui na face dessa terra? E cada uma teve uma digital, nenhuma igual,
Nós todas que estamos aqui, nenhuma igual. Isso é maravilhoso, né? É fantástico. Como diz o irmão Marcos Eberlin, porque o nosso Deus, ele é exibido e exagerado, glória a Deus. Só que, gente, cientificamente provado, em média, nós temos mais 10 características no nosso corpo que é único, que é exclusivo. Eu vou falar só 3 aqui rapidinho por causa do nosso tempo. A nossa orelha, aqui, ó, pode pegar aí sua orelha. Todo mundo aqui tem essas ondinhas aqui, que deve, obviamente, tem um nome científico, mas eu não vou saber dizer, a doutora Meryl não está aqui, né? Então, todo mundo tem esse ossinho aqui, e é diferente, essa curvinha. Gente, isso aqui, ninguém tem igual. Acredita? Acreditem nisso. Ninguém tem igual. Cientificamente provado. Ninguém tem igual. Todo mundo começa a pegar a orelha de todo mundo, como olhar a orelha. Ninguém tem igual. E aí, quando eu peguei esse estudo, que eu fui olhando ali as características, eu falei, Deus, tem propósito muito maior e muito profundo nisso, que tão somente descobrirem porque não somos iguais. Não, os cientistas que são, inclusive, cientista ateu, ele dizendo que realmente tem tudo diferença. Não tem nada a ver com Deus, é porque somos diferentes. Não tem nada a ver. Mas ele teve que engolir que cada um é diferente. Ou seja, Deus fez diferente aqui, porque eu sei quando Ele fala comigo, eu consigo ouvir a voz dEle, eu consigo reconhecer, e você também. Outra coisa é a voz. Você pode pegar, eu pego a minha filha que está aí, às vezes as meninas falam, nossa, mas é a sua voz, pensei que fosse você que estava falando. Pode ser muito parecida. A voz do seu filho, da sua filha, pode ser muito parecida com a sua, mas não é igual. Quando coloca ali nas ondas, que as meninas do louvor que entendem, coloca ali para medir alguma coisa, eles foram ver e constataram que cada um tem uma voz. Sabe por quê? Porque quando você começa a orar, começa a falar com o Pai, Ele fala, opa, a Cláudia está orando, ela está me chamando. Opa, a Maria está me chamando. Ele conhece, Ele sabe que é a tua voz, Ele sabe que você já está chamando. E outra coisa que eles também identificaram, os pés, o formato dos pés, ninguém tem igual. E conforme você caminha, conforme você anda, fica as tuas pegadas, eles foram medir, foram pesquisar, nenhuma pegada é igual. Pode ser a filha, o filho que anda igualzinho, às vezes você confunde se é o marido ou se é o filho que está chegando, mas ali eles foram ver que cada um tem o seu. Sabe por quê, queridas? Não tem como a gente não devanear naquilo que é de Deus, que é poderoso, porque o caminho que Ele traçou para você passar, só você pode passar. Ninguém vai poder trilhar o caminho que Ele traçou para você, porque se outro for trilhar ali o caminho que Ele passou para você, a pegada não vai dar certo. E nem você pode trilhar o caminho do outro, porque não vai dar certo. E isso, queridas, é porque nós somos únicas. Nós somos filhas amadas de Deus, única e exclusiva. E a outra questão é que o senso dessa singularidade, ela se dá no amor e na valorização.
Quando você entende o amor e o valor que você tem, que Deus tem para você, você se enxerga única, exclusiva. Você não vai mais ficar olhando para o lado, querendo fazer comparações, como a Ângela explicou a semana passada. Você vai saber muito bem quem você é e você vai seguir. A doutora Caroline Leff, autora do livro Seu Perfeito Você, que eu indico, quem gosta de ler, ela diz assim: em ambientes de amor, olha isso, gente, que forte. O amor muda a natureza física ao redor de todos a 75 a 10 trilhões de células do nosso corpo. E nos dá coragem a enfrentar e a lidar com os bloqueios que trava o nosso eu. Olha isso, o poder do amor. Quando você se sente amada, quando você está num ambiente de amor, 75 a 100 trilhões de células do teu organismo entram em ação a ponto de você se sentir encorajada de enfrentar todos os bloqueios e problemas. Olha isso, que coisa impressionante. E eu fiquei pensando, por que será então que a gente às vezes fica tão travada? Se o amor de Deus já foi derramado sobre a nossa vida de uma maneira tão plena e completa. Então nós precisamos rever isso, porque quando nós aprendemos a focar no amor de Deus, o amor que Ele já derramou em nós, certamente nós vamos nos sentir únicas. Vamos conseguir enfrentar os bloqueios, as barreiras, as dificuldades, os traumas, porque nós vamos ter a convicção de que nós não somos mais uma, nós somos a única. Nós vamos ter certeza do amor que já foi derramado em nós e ele já está completo. Então nós vamos conseguir viver e experimentar dessa grandeza de Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós sabemos que o amor está em nós, já foi derramado em nós. E como a Andréia disse aqui, o Senhor, Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Conseguimos entregar, deixar a nossa mente ser renovada pelo Espírito Santo de Deus que já está em nós e conseguimos vencer. Eu vou ver se vai dar para falar, tanta coisa para falar, Jesus amado. Acho que vou pular essa parte aqui, se der eu volto. Ai, Deus. Gente, quando a gente entende a questão do amor, é libertador. Eu tinha muito problema com a questão de me sentir amada e de, obviamente, amar. E por série de motivos e traumas e rejeições e aquelas coisas que a gente sabe, né? Do passado, da infância. Mas Jesus veio ao meu encontro e Ele foi me limpando, glória a Deus. E quando eu entendi que o amor de Deus na minha vida era a base de tudo, eu busquei intensamente. Falei, Senhor, eu quero me sentir amada. Se o Senhor me ama, eu quero sentir esse amor. E eu quero amar igual. Eu não sei se eu já contei aqui, se eu contei, vou contar de novo. Eu entrava na igreja para louvar e eu via aquelas pessoas louvando. Jesus, eu te amo, Jesus. E eu falava assim, tu
tudo hipócrita, tudo falso. Eu ainda julgava o irmão, que falava, não, como assim, amo Jesus? Eu achava aquilo, sabe, um descaso. E aí eu falei assim, gente, como assim ama Jesus, ama Jesus? Aí eu falei, não, então sou eu. Então eu quero. Aí eu comecei, Jesus, eu quero amar. Eu quero amar. Se falam que ama, é porque deve ser verdade. Se é verdade, eu quero então amar. Gente, eu fiquei durante muito tempo orando. E eu fui falar com um pastor, ele falou, não, tem que buscar o amor. Ele me aconselhou. E eu falei, então eu vou querer. E eu busquei, gente, eu orei, insistia, igual o servo lá, que ficava insistindo, o importuno lá, ficava batendo, até que um dia eu estava na igreja, e eu ouvindo a Ângela aqui falar, eu falei, como Deus cuida de nós. Ele nos ama tanto e cuida de nós nos mínimos detalhes, que até mima, né, Érica? Até mima. E aí, eu lá no culto, e lá na minha adoração, humilde adoração, veio um pastor e ele falou assim, fez um apelo lá e pediu para ir para frente. Falei, mas vou para frente, nada, né? Vou ficar aqui. Aí, por fim, o irmão pediu para eu ir na frente. A hora que eu cheguei na frente, ele falou assim, ele só fez assim, hoje você recebe amor. Gente, eu senti algo assim, eu não sei nem explicar, foi uma experiência sobrenatural. E desde então, eu amo Jesus, glória a Deus, eu amo Jesus, eu amo todo mundo. Chegou perto de mim, eu já estou amando, porque Ele, sabe, aquele amor que transbordou, começou a transbordar na minha vida. E partindo disso, eu fui entender quem Ele era, que pai de amor. E ali a minha vida foi sendo transformada dia a dia, e como nós estamos em obras, né, Andréa, está sendo transformada ainda, estou nesse processo, mas muita coisa já venci, porque eu fiquei ali insistindo. Então, hoje eu te falo, querida, se você ainda não sente esse amor, que a gente às vezes vem aqui, prega, fala, e você pode estar aí falando, mas eu não sinto esse amor, eu não me sinto amada assim por Deus. Peça que você vai experimentar. E depois que você experimentar isso, você vai ver quão maravilhoso é e o quanto tempo você perdeu. Deus é lindo demais. Maior o amor expressado por Deus na nossa vida foi entregar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Eu costumo dizer que se a gente tem dúvida do amor de Deus, se a gente olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus, a gente não pode mais duvidar desse amor. Porque o amor sacrificial, amor a ponto de entregar aquilo que era mais precioso, por amor à minha vida e à sua, para nos também chamar de filhas. Olha isso, queridas, isso é muito lindo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para viver por meio dele. Para que eu e você viva por meio dele. Quando a gente entende isso, porque quando nós entendemos e reconhecemos quando ele veio ao nosso encontro, ele nos salvou, ele nos escolheu, nos chamou, nós recebemos o seu Espírito Santo. A partir do momento que ele veio ao nosso encontro, o próprio Espírito Santo de Deus veio habitar em mim e em você. E quando nós entendemos isso, será que você tem valor? Ou ainda há dúvida? Tamanho valor você tem a ponto do próprio Deus habitar em você. Se por alguma razão você não tem sentido valorizada, pensa o quanto Deus te valoriza.
O amor dele é tão grande, incondicional, tão infinito, e ainda, para completar, o valor que você tem, porque o Espírito dele habita em você. Isso não tem preço. Nada, nada, valor algum que você possa imaginar aí, terreno, paga isso. Ou substitui isso. Não tem como. Maior amor é isso. Maior amor de Deus. Além de amar, de vir ao nosso encontro, ainda permite que o Espírito dele, santo, puro, habite em nós. E é isso. Quando nós entendemos esse amor e esse valor, nós reconhecemos a singularidade. Nós reconhecemos e entendemos que somos única, exclusiva, e não vai ter nada neste mundo que possa nos separar de tamanho amor. Romanos 8, eu amo essa passagem, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Será que alguma coisa dessa? Aí ele diz, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Nenhuma outra criatura. Por quê? Porque eu hoje sou filha de Deus, você é filha amada de Deus. Glória a Deus por isso. Quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, nós vencemos tudo aquilo que quando você levanta, está lá posto para querer tentar roubar. Mas quando você toma posse, você se apropria da palavra de Deus, que é verdade, que é viva, que é eficaz, você vence, você consegue enxergar a esperança, a vitória, o dia de amanhã. Você tem um novo ânimo, porque esse ânimo quem te dá é o próprio Espírito que habita em você. Amém, queridas? A certeza que temos do amor de Deus por nós, produz confiança. Quando você tem essa certeza desse amor incondicional por você, isso gera em você confiança. Ou seja, nada vai trazer você para aquela situação de tudo está perdido, não vou conseguir, não posso. Você não vai ficar nesse estado. Você vai conseguir confiar, porque você sabe em quem você tem posto a sua confiança. Você sabe que Ele é Deus poderoso, que é soberano, que Ele não é como eu e você, como homem, que pode mentir. Não, o que Ele fala, Ele cumpre. Ele é Deus fiel, Ele é Deus vivo, Ele é Deus real. Ele é real. Amém, queridas? Então, e Ele nos amou primeiro. Não foi nós quem o amamos. Não, Ele nos amou primeiro. Então, essa já é a certeza que nós temos. Quando Ele veio ao nosso encontro, Ele já veio porque Ele nos amou. Então, não vai depender do teu amor por Ele. E, queridas, vou concluir, né? Nós, quando a gente
consegue entender essa confiança que Deus tem por nós, nós vamos entender e ter a certeza também de que o nosso amor por Ele... Ô Pedro, faz favor, pode colocar outra. Quando a gente tem a certeza do amor de Deus, a certeza que Ele também vai ficar satisfeito. Porque, olha só, quando o amor de Deus em nós, ele é expresso nas nossas atitudes, no nosso comportamento, Deus se agrada. E Ele fica satisfeito conosco. Às vezes a gente pensa assim, eu quero tanto agradar a Deus, eu quero fazer o melhor para Deus, mas às vezes, no mínimo, quer expressar a gratidão por esse amor, a gente não consegue. Ao passo de que quando a gente consegue expressar esse amor, a gente o deixa tão satisfeito, a gente o agrada. Então, queridas, que possamos, a partir de tão já, começar a expressar esse amor e alegrar o Senhor nisso. Eu vou colocar um videozinho, o Pedro vai colocar para nós. E quando a Angela falou do vídeo, eu falei, ai, meu Deus, vou colocar o vídeo. E ela colocou quase que o vídeo que eu ia colocar, mas esse aí é continuação. Vamos lá, presta atenção, por favor. Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo. Quem é você? Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, peraí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão. Mas você não falou. Olha, John. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Não. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar: o que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. O que é que tem te definido? O que tem te definido? Você é filha de Deus? Você é filha amada? Ou
a profissão, o cargo, os problemas, as dores, os traumas têm te definido. O que tem te definido? O Senhor te criou, o Senhor te formou, o Senhor te fez única. E aí, ele diz assim, o verso em Efésios 2, para a gente encerrar nossa palavra, ele diz, 1 Pedro 2, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Gente, eu finalizo essa palavra com esse versículo, e que você tenha aí na sua mente, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou nação santa, eu sou aquela que Ele escolheu e que marcou para viver e mostrar para o mundo, representar as suas virtudes. As virtudes são quais? O fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade. Isso que são as virtudes que nós vamos representar. Por quê? Porque as suas misericórdias têm se renovado todos os dias ao amanhecer na nossa vida. E por causa das suas misericórdias é que nós não somos consumidas. É graça, é amor e é misericórdia. Amém? E eu só queria que você vai vir? Não? Eu só queria rapidinho. Então vem, Fê, você mesmo. Rô, vem aqui, Rô, faz favor. Uma voluntária rapidinho aqui para nós. Nós estávamos na escuridão. Nós não sabíamos quem nós éramos. Mas quando o Senhor veio até nós e apresentou a nossa singularidade, o amor e o Espírito Santo, nós temos a certeza e a convicção de que nós somos quem, Rô? Pode ir raspar aqui, por favor. Deixa eu pegar uma coisa para você. Tem uma canetinha, se tiver uma canetinha. Pode. O que é? Vai responder. Somos. Gente. Filha amada. Uau. Ai, que tudo. Nem acho. Amém, queridas? Você é filha amada de Deus. A escuridão não existe mais, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Você que está aí ainda, que estava se sentindo não amada, que você possa aí colocar diante do Senhor o teu coração. Pai, te louvamos, Senhor, por essa tarde, por tudo que o Senhor fez, falou e se moveu em nosso meio. Pedimos agora que o teu Espírito Santo, aquele que nos entende com tanta perfeição e propriedade,
Venha ao encontro de cada coração e possa esclarecer ainda, Pai, muito melhor e de uma maneira muito mais efetiva, para que haja transformação, para que haja vida, para que haja poder e renovo. Em nome de Jesus, Pai, visita poderosamente as tuas filhas e que elas possam, Senhor, sair daqui tendo a convicção de que são pessoas totalmente singulares, pessoas que realmente são aquela que recebeu o amor e o valor do teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, abençoa e leva, Senhor, as tuas filhas em paz e segurança. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória